Nós estamos passando por um problema muito grave em alguns estados brasileiros. Em São Paulo, parece que as pessoas entenderam mais a importância do isolamento social. A foto das covas abertas, enfim, isso está ajudando o número de casos, os óbitos. Porém, outros estados, o isolamento social, as pessoas começaram a se despreocupar e voltar à vida normal. Principalmente o que está saindo aqui nas notícias que eu estou lendo é sobre Mato Grosso do Sul, Campo Grande, etc. O infectologista Júlio Croda, que participou do governo até dia 24 de março e que agora volta à Fiocruz e ao FMS, esclareceu algumas coisas para os jornais locais aqui de Campo Grande. Eu quero trazer os dados que foram apontados na entrevista. Primeiro que do início de março até dia 15, o isolamento chegou a 50% das pessoas. Ele foi subindo em março, né, até quase 65% das pessoas. E a tendência com os avisos, com o trabalho que o Ministério da Saúde estava fazendo seria só aumentar o isolamento social. Mas aí que a partir do dia 24, o número que antes era de 65 foi abaixando para 50, 47%, aproximadamente 20% das pessoas esqueceram do isolamento e voltaram à vida normal. E os dados, né, apontam justamente o pronunciamento da fala do presidente. Ele ainda fala, não, eu não estou estabelecendo nenhuma relação causal, de causa-efeito, mas estou apenas mostrando os dados. Ou seja, deixa que o infectologista mostre os dados e faça o trabalho dele, e a gente aqui pensando na biopolítica, nas relações que a política faz com a biologia e com a saúde, a gente pode sim aferir que Mato Grosso do Sul, não reconhecendo a realidade de São Paulo com os mesmos números de casos, de óbitos, escutou, né, o presidente. Isso é biopolítica, pessoal. Tá na hora da gente acordar para um tema que está sendo dito por intelectuais do mundo todo. Bom, a pandemia, ela traz pra gente um clímax da relação direta entre vida biológica e intervenções políticas. A prática médica, apesar de sua autonomia científica, não pode deixar de levar as considerações contextuais que atua, as consequências políticas e econômicas. Então, veja, é muito interessante porque ele traz os dados. E aí, a gente aqui consegue entender. Isso é biopolítica. Isso é o clímax entre vida biológica e intervenções políticas. A intervenção de um presidente e o quanto que isso interfere no comportamento e quanto que isso vai interferir na saúde e nos nossos hospitais públicos aqui de Campo Grande. Então, ele lembra uma coisa, né? Isso aqui é muito importante que eu quero trazer para vocês. Presta atenção. O contágio pela Covid-19 ocorre até 2 semanas antes do surgimento dos sintomas. Então, hoje você saiu, né, foi lá na Afonso Pena para comprar não sei das quantas, e aí tava o vendedor que atendeu mais não sei quantas pessoas, colocou a mão no plástico de um infectado acabou de espirrar, ou tava coçando o nariz, pôs a mão naquele plástico, aquele plástico ali dura 3 dias o vírus, você pôs a mão, pronto, ficou doente, não sabe que ficou doente, tá lá contagiando todo mundo, vamos levar vírus, ótimo. Daqui 2 semanas você começa a exibir sintoma, aí você fica quietinho, né? Só que a desgraça tá feita. Então ele fala assim, ó, abre aspas, tudo que fizermos agora refletirá em 2 semanas ao número de casos e até 3 enquanto a óbitos. Tá certo? Então, agora a gente tem que fazer as medidas para daqui 2 semanas diminuir o número de casos. Ou seja, esse movimento que Mato Grosso do Sul fez desde o dia 24 de março vai se refletir daqui 2 semanas. Então, o número de casos aqui, que é X, daqui 2 semanas vai aumentar, pessoal.
E daqui 3 semanas vai aumentar o número de óbitos por causa de um pronunciamento. Vocês entenderam o que é biopolítica agora? Aí ele explica, né? Por que a gente não pode pensar que não é uma gripezinha? Por que a gente não pode achar que é uma gripezinha? Porque esse vírus, ele tem 8 vezes mais letalidade que o influenza. Ele mata 8 vezes mais que uma gripe comum que a gente está acostumado, de H1N1, de H1 não sei das quantas. Ela tem uma transmissibilidade 2 vezes maior e 20%, uma a cada 5 precisa de internação. Não é todo mundo que tem gripe que precisa de internação, mas aqui no Covid é pior. Uma a cada 5 precisa de internação. A gente tem que lembrar que o Covid, ele causa no pulmão da pessoa uma reação inflamatória e que muitas começam a sentir falta de ar. Ou seja, ele transmite mais e ele mata mais. Por isso que a gente não pode mais atualmente falar que é uma gripezinha. Já faz horas que a gente está sabendo que ele transmite mais e mata mais. É um desserviço políticos virem com essa história. Outro dado que ele lembra é, então de 1 a cada 5 precisa de internação. De 20 pessoas que estão com a doença, quantos precisam de internação? 4. E quantos que vão precisar de UTI? 1. E aí ele traz alguns dados aqui que eu achei muito interessante em relação aos problemas da nossa região. Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, etc. Surgiram umas histórias recentes, principalmente por parte da inteligência suprema do presidente da República, que está esgarçando tudo e atrapalhando a vida do Ministério da Saúde. Essa inteligência suprema aí está dizendo o seguinte: os jovens precisam sair para pegarem a imunidade, para ajudar os velhinhos. A ideia é o seguinte: até o Crivella falou, né? Não, tem que pegar a imunidade aí. Por que ele não sai para pegar a imunidade, então? Tem que sair, pegar a doença. Essa ideia é errada, eu vou explicar por quê. Primeiro, o grande problema é, a gente não pode ter um monte de gente brincando de pegar a doença para adquirir imunidade, parar no hospital, porque a gente vai sucumbir o sistema de saúde. Aí, segundo, ele fala assim, pra a gente ter essa imunidade de rebanho, aqui, em uma população de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, a chamada imunidade de rebanho, defendida por médicos como meio de permitir que a própria população desenvolva a defesa contra o vírus, deve ser de 50% ou 1,2,5 milhões de pessoas. Então ele dá esse exemplo aqui, né? Então veja, 50% do estado aqui deveria ficar doente para a gente conseguir ter essa imunidade de rebanho. Será que dá para a gente brincar com 50% de pessoas ficando doentes para ter imunidade? Aí ele coloca, aí 14% da população terá sintomas. Dentro desse regime que 50% da população se contaminaria e 50% não. Então a gente teria, hipoteticamente, 174 mil pessoas doentes que precisariam de 35 mil internações e que aí ele mostra que a gente não teria essa capacidade nos hospitais nem de UTI. Porque primeiro também que a gente tem que lembrar que o nosso hospital, a nossa UTI, não é só de coronavírus. Não existe só Covid-19. As pessoas continuam tendo AVC, pessoal. As pessoas continuam tendo infarto. São doenças que todos os dias no Mato Grosso do Sul tem. Todos os dias no Mato Grosso do Sul tem gente tendo AVC. Todos os dias. Para onde elas vão? Se elas precisarem de UTI. Então a gente não pode brincar com essa ideia torta. De, ideia like Crivella. Porque agora parece que político tá achando que entende de alguma coisa. Né? Só porque foi votado, acha que entende. Abaixa um pouquinho a bola aí, Crivella. Escuta especialista. A Sociedade de Infectologia do Mato Grosso do Sul
Está apelando para as pessoas voltarem ao isolamento social em conformidade com a Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito bem. Um outro ponto que ele coloca aqui é que ele faz a comparação com a gripe espanhola de 1910, que os prejuízos econômicos são maiores quando não se faz o que é necessário. Então essa preocupação de alguns até empresários, bancários, políticos com a economia, essa necessidade de eles não tem que voltar a trabalhar, a economia vai parar. Amigão, quando essa doença chegar forte aqui no Mato Grosso do Sul e vai chegar pelo perfil do que as pessoas estão fazendo aqui, aí a economia vai parar. Aí a quarentena vai ter lockdown, ninguém sai, ninguém entra, ninguém vai para lugar nenhum. Aí a economia vai parar. Então, antes, faça o que tem que ser feito, porque não adianta uma economia com as pessoas mortas. Ou você quer que funcione só a economia dos coveiros? Nem em estados que estão fazendo tudo certinho, até estados que estão fazendo as medidas, estão com problemas no sistema de saúde. Bom, pessoal, eu queria trazer esses dados, trazer essas informações que esse infectologista que trabalha lá na Fiocruz, que tem esses dados, essas estatísticas, trouxe aqui para os jornais de Campo Grande, mostrando a necessidade que as pessoas, a necessidade importante de isolamento urgente e que está sendo desrespeitado, tá? É difícil, tá difícil. Você tenta trabalhar, o Ministério da Saúde tenta trabalhar e tem o próprio presidente atrapalhando o governo. E esses são resultados. Para quem acha que intervenções políticas não são casadas com saúde, tá aí. Tá aí, pessoal, na nossa cara, está estampado. Tá? A biopolítica, o coronavírus, trouxe de vez a necessidade da gente ter essa nova relação. Vamos acordar, né? Obrigada.